Boa noite, pessoal que já vai chegando. Matheus, Santos Guimarães Bicário, sejam bem-vindos. O pessoal está chegando. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre commodities em si, sobre o nosso amigo. Será que é nosso amigo ou será que é nosso inimigo, dólar? Eis a questão. Lembrando o pessoal que já me conhece aí, deixa aqui na live pra gente. Boa noite, Matheus. Coloca aqui pra gente aqui, né, as suas dúvidas, suas perguntas, tá? Que a gente aqui vai procurar responder vocês da melhor forma possível, tá? Hoje a gente vai falar de dólar, vamos falar com relação às outras commodities também, o que o dólar pode interferir, como tirar melhor proveito disso, tá? Nós vamos falar tanto de café, que você já sabe que eu gosto de falar, vamos falar um pouco de milho, um pouco de soja, quem sabe até falar um pouco do boi. Será que tem a ver? Será que tem interferência aí, né, com essa forma de olhar para o dólar? É mais fácil olhar o dólar como nosso amigo, como nosso inimigo, né? Às vezes, muitas das vezes, a gente, né, principalmente quem trabalha com commodities, acaba olhando o dólar como um inimigo. Ele não é tão inimigo assim, não. Ele pode ser um amigo seu e ele pode dar ótimos sinais para a gente. E aqui hoje a gente vai tratar justamente sobre isso, tá? Não somente para o mercado de café, como outros ativos também, como o milho e a soja, tá? O pessoal tá chegando aí, né? Vamos chegando. Quem tiver pergunta aí, né, pode deixar pra gente. Deixa aqui para mim nos comentários de onde você é e de qual commodity, tá? Que você trabalha aí, ó. Pessoal que eu tô vendo aqui, ó. Tem o Thiago, Maria Goretti, Matheus, Jonatas Bicalho, né? Gilberto Vieira, né? Yulia Lupucheta. Coloca pra gente aqui, ó. Você trabalha com que commodity aqui, ó? A Antânia Michelini, coloca aqui pra gente, sejam muito bem-vindos. Coloca aqui pra gente que commodity você é, né? Nós estamos, né, trabalhando também com alguns grupos, né, na região do Mato Grosso com relação ao milho e à soja. Se você é do café, se você é do milho, se você é da soja, o que? O Jonas Bicalho colocou pra gente aqui, ó. Jonas Bicalho que está conosco em todas as lives aí, né? Jonas Bicalho é café. Matheus, Sítio Manhuçuzinho, né? Manhuaçu, café físico, commodity especial, né? Temos aqui, ó, Lucas do café também entrou, né? Bem provável que seja do café. Coloca pra gente, Lucas, da onde você é. Gustavo, Hugo, né? Ismar Batatais. E aí, Ismar, tudo bem? Como é que você tá? Tranquilo? Produtor de arábica. Hoje eu quero focar no dólar. Gente, o dólar, cada vez que a gente estuda um pouco mais, a gente começa a ver clareza e ver como que os pontos, né, eles se convergem, né? Então é muito bacana entender isso aí, ó. O Lucas do Café em Condes, São Paulo. Esse é o pessoal de São Paulo chegando, né? Também, ó, tem muita gente, tem muito café em São Paulo também. Ricardo Subsli, não sei falar isso não, gente. Isso aí. Essa semana, gente, a gente está preparando, né, para vocês que já me conhecem da Diário do Café, a gente está trabalhando nos nossos Instagrams pessoais, né? Café Arábica e o Hugo, produtor de Café Arábica em Minas Gerais. Beleza, Hugo? Seja bem-vindo. A gente está trabalhando formato de aulas. Não aquela aula, chala, não, é uma aula que para abrir um pouco a cabeça de vocês, tá? Tanto no meu Instagram, hoje nós teremos essa live especial com vocês sobre dólar e commodities, tá? Na quarta-feira, no Instagram do Eu Sou o Thiago Freitas, Thiago vai falar sobre estratégias de mercado físico, ok? E na quinta-feira, vamos falar na Diário do Café também. Então, ó, se eu fosse vocês, não perderiam essa oportunidade de estar conosco, né? A gente está trazendo material, muito conteúdo, assim, para explodir a mente de vocês. Sabe por que eu estou falando isso? Porque já tem muita gente tendo resultado. Por que eu tenho isso? Muitas vezes as pessoas não falam, né? Mas a gente recebe muito comentário,
né, do pessoal que já está tendo resultado, está fazendo dinheiro, está fazendo algo a mais, né, mesmo com esse café andando de lado, nessa incerteza, né, a gente já vê uma boa diferença aí. Aí, ó, Hugo respondeu, Café Arábica Minas Gerais. Alisson, fala pra gente de onde você é, Alisson. Nosso amigo Adagno Dornelas. Adagno Dornelas é produtor de café arábica, é trader, né? Cada dia mais comendo gráfico, né, Adagno? Né? Muito bom, né, ter essa situação. O Adagno fez aí o nosso curso, né, que está sendo remodelado, que será o método TRP, tá? Um novo método aí de como você aprender a analisar o preço, né? Vai ser incluído aí no método TRP aí, que a gente está incluindo aqui para vocês. Já vai gravando esse número, método TRP. Sim, é a nova maneira de você comercializar e entender esse mercado de commodities tão gigantesco, tá? Tá chegando o pessoal novo aí, tá? Vem falando para onde que a gente vai começar o conteúdo. Sempre, pessoal chegou, dá uma boa noite, fala de qual cidade você é e de qual commodity, tá, que você já trabalha. Se você é café, se você é milho, se você é soja, se é boi, se é ouro, seja o que for, coloque pra gente, que é muito importante, tá? Aí, já tem umas perguntas chegando. Calma, Matheus, fica tranquilo, a gente vai voltar lá, tá? É a pegadinha do malandro, mas fica tranquilo que a gente chega lá, tá? Aí, o pessoal novo que chegou aí, o Wallace Barbosa, seja bem-vindo. Sene Aparecida Rodrigues, seja bem-vindo. Aí, ó, de nada, Dagno, é o nosso propósito aqui servido. Então, vamos lá, para quem vai ver essa live agora, quem vai ver depois, eu quero tratar justamente sobre o olhar para o dólar. Muita gente fala, né, do preço da commodity, de café em si, mas o que eu acho muito interessante é a questão como que o dólar pode ser a nossa bússola. Às vezes, vocês sabem que eu tenho uma frase, não é minha, é uma frase de mercado, mas eu utilizo bastante e cada vez mais eu tenho conscientizado disso, que é o quê? O preço justifica tudo. E a partir do momento que eu começo a olhar para o preço de todas as commodities em si, né, na grande maioria, principalmente as agrícolas, né, para você que é do agro, que está chegando aqui, né, novo, está nos conhecendo agora, tem uma turma que já conhece a gente lá do mercado do café, né? Para você que é do agro, que está conhecendo a gente agora, né? A gente tem aqui o nosso olhar para o fluxo do dinheiro. E esse fluxo do dinheiro, para onde é o local principal que a gente deve olhar? E aqui, como quem já me conhece, meus alunos aqui, o pessoal da CDC Prêmio, é olhar para quê? Olhar para o dólar. Existe um zoom muito forte, ok? Que o dólar às vezes é maléfico para o preço da nossa commodity. Que o dólar é ruim, por exemplo, para os fertilizantes, para os insumos. Que o dólar é ruim para o custo da logística. E aí, se você olhar para o dólar, você vai ficar confuso. Eu quero que o dólar suba com relação ao real, que aí vai ajudar no meu preço físico, ou eu quero que o dólar caia, que aí vai ajudar no preço dos insumos. Sabia que você tem como identificar os dois e tirar proveito dos dois? Exato. Tem um momento certo, ok, de olhar para eles. O grande problema está com a raiz-chave do mercado, que é o quê? Para quem já me conhece, medo de um lado e expectativa. E é isso que atrapalha um pouco o nosso olhar. O medo e a expectativa. Então, o pessoal... Valeu, Ederson. Então, o que é o medo e a expectativa? Então, eu fui para o significado literal da palavra para entender
O que é isso? Então, eu quero que nessa noite, independente da commodity que você trabalha, da cultura que você trabalha, eu quero que você comece a olhar para o dólar como a sua principal bússola, que é o quê? A bússola do dinheiro. Então, vamos lá. Olha para o dólar. O dólar é uma moeda mundial, correto? Todos já sabem. Ok. E da onde surgiu essa tão importância do dólar? Você sabe me dizer da onde surgiu? Por que o dólar hoje praticamente está em todas as relações comerciais correlacionadas a outro país? Por que o dólar hoje serve de base para o mundo inteiro? Por que ele é tão forte? Você saberia me dizer? Se você tiver algum palpite aqui, coloca aqui para mim. Por que o dólar é tão forte no mundo? Tem algum palpite? Se tiver algum palpite, coloca aqui para gente. É bom a gente entender o princípio disso. Então vamos lá. Por quê? Antigamente, a moeda mais forte que existia era a libra esterlina. Ok? A libra esterlina, lá do Reino Unido, resumindo, Inglaterra, ok? Desempenhou um papel muito crucial na colonização, né? Da organização do mundo que a gente conhece hoje. Que é o quê? Começou Portugal com capitanias hereditárias e tinha a Inglaterra, ok? E começou esse processo. Então a colonização da Inglaterra sempre foi muito forte, ok? Ela que saiu colonizando. E quem colonizou? Boa noite, pessoal que está chegando, muita gente aí. Boa noite, Liva Penha, sempre com a gente. Boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos e aproveita. Coloque da onde você é e coloque para mim, fazendo favor, qual commodity você é. Se você é do café, milho, soja, tá? Então vamos lá. A Inglaterra foi um berço, junto com Portugal, foi um dos países mais colonizadores. Isso lá em períodos de 1500. Ok. Teve a Inglaterra, sempre foi mais forte que Portugal, até hoje. Inglaterra coloniza os Estados Unidos. Então a moeda da Inglaterra, que era o principal país na Europa, vamos dizer, o centro do mundo, a sua moeda era o quê? Era mais forte. Ok? Isso veio acontecendo, ok? Desde a Segunda Guerra Mundial. Teve a Primeira Guerra, a Inglaterra ainda se segurou, e quando há a Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Uma guerra entre a Alemanha, né, contra os judeus, e basicamente a Europa é devastada por inteiro. Europa sendo devastada por inteiro, o que acontece com a libra esterlina? Praticamente acaba. E como a gente sabe, quando a gente fica sem dinheiro, com tudo quebrado, não tem como gerir riqueza, o que a gente às vezes tem que fazer? Tomar empréstimos. E quem estava do outro lado do mundo? Tranquilão, entrou na guerra, mandou soldados. Ah, eu sou bonzinho, ok? Mas estava do outro lado do mundo, só esperando, só ajudando. É aonde que começa a hegemonia dos Estados Unidos. Boa noite, pessoal que vai chegando. Wagner, apaixonado por dólar. Wagner, hoje é dia do dólar, hein? Então, vamos lá. Segunda Guerra Mundial, Europa praticamente devastada por inteiro, ok? Sem dinheiro, tanto a Alemanha quanto o outro lado do Ocidente. E aí o que acontece? Os Estados Unidos vem ajudar. Começa a colocar dinheiro, dólar, para recuperar a economia da Europa, ok? Financiando através de armamentos, financiando através de dinheiro. E aí, o que acontece com o dólar? Ele acaba sendo hegemonia, tanto nas Américas, quanto na Europa. Nós temos o Japão praticamente devastado. Quem ajuda? Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ele cria no mundo a sua hegemonia depois de uma guerra e o dólar
vira praticamente a moeda mais importante do mundo. Eu sei que existem vários comentários, principalmente pessoas falando assim, porque o Bitcoin vai virar a grande moeda do mundo, vai substituir o dólar. Há uns dias atrás, houve notícia, o dólar vai acabar. Gente, esquece essa ladainha. Com todo respeito, né? Esquece essa ladainha. Porque daqui praticamente, quando foi em 2040, nós vamos fazer praticamente, nós estamos em 24, só falta aí, 2023, falta 17 anos, tem praticamente 87 anos que aconteceu a Segunda Guerra, do início. Então, 87 anos de hegemonia do dólar. Opa. E o que as pessoas consomem? O que são as commodities? Principalmente as commodities agrícolas. Ouro, petróleo também é commodities, mas eu quero falar de commodities agrícolas. É consumo. As pessoas precisam consumir as commodities agrícolas para fazer o quê? Para sobreviver. Café. É dispensar, velho? É. A gente depende do café, gosta de um café. Você precisa de milho? Precisa de milho. Você precisa da soja? Precisa da soja. Você precisa do açúcar? Precisa do açúcar. Você precisa do boi? Sim, você precisa do boi, da carne. E isso tudo é o quê? Commodity. E qual são os principais... O que acontece com o Brasil? O Brasil é um dos maiores produtores de commodities agrícolas do mundo. Então, o Brasil é um dos principais países produtores de commodities agrícolas. E na moeda do país, do Brasil, é dólar? Não, é real. Espera aí. Então, quer dizer, se eu produzo commodity, por mais que o Brasil consuma muitas as suas próprias commodities, ok? É o maior produtor de café, é o terceiro produtor de milho, é o maior produtor de soja, ok? Exporta commodities como um boi, exporta para outros países, exporta frango. Só que para ele negociar com outro país, precisa do quê? Precisa de dólar. E aí que eu quero mostrar para vocês. Como vocês têm que se preparar para isso. Existem fatores que ninguém conta. Praticamente é muito difícil alguém chegar e falar sobre isso. E por isso que eu falo do medo e da expectativa. Eu fui buscar o significado de medo e expectativa. Primeiro, expectativa. Situação de que espera a ocorrência de algo ou a sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. Só que a expectativa no mercado, na grande maioria, para vocês que são produtores de commodities, é o quê? É que o preço vá subir. Correto? É que o preço vá subir. Sempre é uma expectativa. O café baixou muito agora, nós vamos ter uma diminuição de safra, vamos ter uma geada, e o que vai fazer com o preço do café? Vai subir. Essa é a nossa expectativa. Houve problemas no clima na Colômbia e não vai ter café, preço vai subir. Houve uma geada muito forte, houve uma quebra de safra nos Estados Unidos com relação ao milho, e o que vai acontecer com o milho? Vai subir, e assim sucessivamente. Isso é expectativa do mercado. Ok. Só que além de ter a expectativa, que no mercado é resumido em quê? É resumido em sentimento de alta, que sempre vai subir, existe o medo, que nada mais é que na psicologia é estado afetivo. Estado afetivo. Quando eu estou apegado, eu me apego. Afetivo é quando você tem afeto por alguém quando você está apegado. Então, estado afetivo suscitado pela consciência do perigo.
que ao contrário disso, suscita inconsciência. Ou temor de ansiedade irracional ou fundamentada. O que vocês, produtores de café, têm maior medo que aconteça com a sua commodity? É que o preço caia. Vocês têm um afetivo. O Thiago Freitas fala muito disso, né? O cafeicultor, às vezes, ele se apega ao produto. É esse estado de afetividade. Olha o que o medo te sugere. Muitas das vezes o mercado dá um sinal de venda, mas você está apegado. Você criou uma certa afetividade sobre aquilo ali. É o seu medo. Ou um temor irracional ou fundamentado. O que é um temor irracional? Às vezes você fica com medo exagerado daquilo e às vezes nem vai acontecer. E muito de vocês pode estar com medo. No café, está com medo. No milho, há 2, 3 semanas atrás, você estava desesperado. No trigo, também criaram desespero. E o que fizeram? Fizeram que você acreditasse que o preço só iria ficar ali embaixo. Por isso que é tão importante olhar para o dólar, porque é o dólar que transforma isso tudo em quê? Em dinheiro. A transação comercial se dá em dólar. Então, por exemplo, eu vi aqui, ó, só uma pergunta aqui, ó. O Valdeci colocou assim, dólar 5,30 nos próximos dias é possível? Opa, se o dólar sobe, não tem muito essa conversa assim, olha, o dólar caiu, então o café vai subir, ou o milho vai subir. O dólar desceu. Agora o café vai subir, ou o milho vai subir. Ok? O dólar simplesmente, olha o segredo, vou revelar o segredo agora. O dólar simplesmente é o termômetro, o mapa, o sentimento, ok? Do medo e da expectativa, enquanto as pessoas vão consumir. Se o sentimento está tranquilo, o dólar tende a cair e as pessoas tendem a consumir. E o mercado lê o quê? Lê que o preço da sua commodity provavelmente possa subir. Repete. Se o dólar é o sentimento do meu estado de consumo, lembre-se que o dólar é o dinheiro praticamente do mundo inteiro. Tudo é transacionado em dólar, na grande maioria, as relações internacionais, ok? Se a China, que é um grande, importador de produtos agrícolas do Brasil, se a China está com a sua economia bem ativa, quer dizer que ela está importando muito, está exportando muito e importando. O consumo dela vai ser maior, bem como a Europa, bem como o próprio Estados Unidos. Agora, se o mercado está inseguro, o dólar, as pessoas vão parar de gastar com o consumo e vão buscar segurança. E a segurança, aonde que está? A segurança está no dólar e também em outra commodity, que eu só vou contar no método TRP, ok? Somente no método TRP, que eu conto qual é essa outra commodity que corre para a segurança. Meus alunos que estiverem na live, segura a informação, hein? Segura a informação, tá? Então, qual a importância de você entender o dólar? Peraí, se o dólar é o termômetro do mundo, se o dólar é o termômetro do dinheiro, não posso olhar só para o Brasil, se eu vendo uma commodity, me ajuda aí, Dagno, segura, Dagno. Se o dólar é esse termômetro, então, o que eu vou olhar? Para o comportamento do dólar. Só vou olhar para o dólar somente para o Brasil aqui?
Não. Então vamos lá. Commodities é negociada, é uma matéria-prima negociada no mundo inteiro. O Brasil é um grande exportador de commodities. Ponto. As principais bolsas que comercializam as commodities ficam do outro lado, principalmente nos Estados Unidos. Ponto. O dólar é a moeda que tange o mundo inteiro. Ponto. Então, para onde que eu vou olhar? Para onde que eu vou olhar? Eu vou olhar para fora ou vou olhar para dentro do país? Você acha que o meu olhar principal deve ser aonde? Voltou? Voltou? Minha conexão está caindo. Tá ok agora? Me ajuda aí. Então, para onde que deve estar o meu olhar? Meu olhar tá para fora. Se o dólar é o termômetro, então eu vou ensinar um segredo agora. Para onde vocês devem olhar? Existe um ativo que todos podem ter acesso, que podem pesquisar. Aonde? No site investing.com. investing.com. Investing. E na primeira barrinha, tá lá, você coloca assim, índice do dólar, que é o quê? O índice DXY. Peraí, Tiago, você complicou demais. Não, gente. Eu só quero mostrar qual é a bússola para vocês. E a partir daí, quando vocês começarem a olhar para o dólar e olhar para suas commodities, ok? Vocês vão começar a perceber o que pode acontecer com o seu preço. Então, existe esse índice do dólar, chamado Dollar Index ou DXY, ou pesquisar índice do dólar, que é o quê? Ele compara a moeda norte-americana, o dólar, com os principais polos no mundo, que é euro, zona do euro, o iene, que é no Japão, que é uma moeda fortíssima, a libra esterlina, que é do Reino Unido, dólar canadense e a coroa sueca. Sabia que a moeda da Suécia é muito forte? Sim, a moeda da Suécia é muito forte. E eu não posso esquecer do franco suíço, né? Que é onde que os milionários guardam o dinheiro. Então, esse índice vai mostrar, ele é composto da comparação do dólar com essas principais moedas. O euro, o iene japonês, a libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e o franco suíço. Porque esses países são consumidores, as suas moedas são fortes e o índice do dólar mede o medo do sentimento. Então, quando o índice do dólar está muito alto, o mercado está com medo. Quando o índice do dólar está para baixo, o mercado está mais tranquilo. Então, dica, se o índice do dólar está com medo e está para cima, a grande probabilidade é que a sua commodity ela possa vir para baixo, diminuição de consumo. Se o índice do dólar está para baixo, a grande possibilidade do preço da sua commodity subir. E aí, fica a minha dica para você. A minha dica para você, que é, por exemplo, quando você já colheu o seu produto, se está guardado, esperando o melhor momento de vender, se você está vendo que o seu produto, que a sua commodity está subindo e o índice do dólar está para baixo, opa, aí está um grande momento de fazer o quê? Fazer uma venda do seu produto. Lembra-se que o medo é um estado afetivo? Não se apegue ao seu produto. Sim, você tem que negociar o seu produto, ok? Então, quando o índice do dólar estiver para baixo, existe grande possibilidade da sua commodity, café, milho, trigo, soja, boi, açúcar, esteja para cima. E aí é o seu momento de vender. Ok? Porque provavelmente o dólar vai estar mais baixo. E olha que sacada bacana, você pode possivelmente
vender o seu produto mais em cima e a grande possibilidade desse dólar cair cada vez mais, de você comprar o seu insumo barato. Ou se você já vendeu, espere o quê? Espere o índice do dólar cair para você comprar o seu insumo para baixo. E aí pergunta assim, e quando os dois sobem junto? E aí que está a importância, Brunis, de estar sempre acompanhando o preço. Eu não sempre falo que o preço justifica tudo. Eu não tenho que olhar para o dia, eu tenho que olhar para quê? Para a região do preço. Eu vou entregar algumas regiões aqui. Eu não sei se eu entrego, eu vou entregar. Eu sempre dou um presentinho. O índice do dólar fica na casa dos 100 mil, ok? 100 mil aqui, 110 mil aqui. Foi o topo praticamente máximo, 110, 112 mil, máximo lá na época de pandemia, estava todo mundo desesperado. Agora nós estamos ali, 101, não passa dos 100 mil de jeito nenhum. 101, 102, agora nós estamos nos 104 mil. E olha que dado bacana. Eu fui fazer um estudo de como isso funciona. E olha só. Nós, para você que está chegando agora, que não é do mercado do café, nós temos a Diário do Café, ok? Na Diário do Café, nós temos uma comunidade exclusiva chamada CDC Premium, né? Que ali eu faço análise todos os dias do cenário macroeconômico, bem como a situação do café. Se você ainda não faz parte, tá? Corre lá para o Instagram da Diário do Café Oficial, lá tem um link lá, você vai saber como participar. Então o que acontece? Para quem está no Diário do Café, eu sempre falo, o índice do dólar tá 0 a 0 hoje. O índice do dólar está agarrado na região do 100 e 101. Na região, quando nós tivemos na data do dia 27 de abril, mais preciso, nós tínhamos uma notícia muito importante para sair. E o índice do dólar estava onde? Literalmente estava cozinhando o galo. O que é cozinhar o galo? O galo não demora para amolecer, a gente tem que botar ele na panela de pressão, fica lá um tempão cozinhando. Exatamente, o dólar estava assim. O índice do dólar estava cozinhando o galo ali na região do 101, 101,900, 101, 100 mil, 101,900, e não ia. Lá no nosso método TRP, a gente mostra exatamente quando o mercado fica andando de lado. E aí o que acontece? No grande dia 27 de abril, vamos lá, pessoal do café, pessoal do milho, pessoal da soja, do boi, gente, o boi. O que acontece nesse dia? E petróleo? Sai um dado muito importante, que é o PIB dos Estados Unidos acumulado nos últimos 3 meses. Enquanto isso, as notícias que estão saindo, principalmente em um canal chamado Notícias, ok? Ficou falando sobre a queda do milho, começou a falar da safra do milho, e ninguém falou o que realmente fez o preço do milho cair. Quando eu for buscar a mesma informação do café, começa a se falar alguma coisa do PIB. Quando eu falo da soja, vamos falar de safra. Mas ninguém falou sobre simplesmente o PIB dos Estados Unidos. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. Se há uma diminuição do Produto Interno Bruto, há uma diminuição de negócio, há uma probabilidade de diminuição do consumo. E o que acontece nesse dia? O milho desaba. Bum! Café, nem tanto. Sai de uma região que está lá na CDC Premium, conhecida nossa. Sai do 187 no Arábica e vem para o 180. Bum! Cai. O boi desaba. Bum! O trigo desaba. Bum! Soja desaba. Bum! Por quê? Por causa de simplesmente a notícia do PIB. Opa! Se o PIB está para baixo, abaixo da expectativa, o que acontece? Houve um medo. E qual o primeiro sinal que eu tenho? Bum! Que começa a sair quando... O que começa a subir quando tem medo? O dólar. O dólar começa a subir. Eu não falei que ele estava cozinhando o galo ali naquela região dos 101, 102 mil?
ele vai lá para 104 mil. E automaticamente as commodities começam a cair. Por isso que é tão importante a gente entender esse sentimento do dólar. Porque se ele estiver trabalhando numa região mais em baixa, por exemplo, ali no 101 mil, 102 mil, e a gente conhece que ele caminha aqui em cima em torno do 105, existe a grande possibilidade desse preço retornar para cima. E se a sua commodity está com a cotação em cima, existe a possibilidade maior dela cair. Opa! Então, se eu olhar para agora, para o dólar, que está o índice do dólar, DXY, ou índice do dólar, está na região dos 104 a 105 mil, e eu entender o que está acontecendo no consumo no mundo, quer dizer que a minha commodity pode subir? Viu? O porquê que muitas pessoas já começaram a falar do desespero. Sabe por que você está no desespero? Porque muitas informações que deveriam estar sendo passadas, elas não estão sendo passadas para vocês. Estão sendo falando da safra recorde, aumento de expectativas, ok? E não estão falando. Por exemplo, no milho, o que aconteceu no milho dia 27? Só falaram do cancelamento. Olha a notícia que saiu. No milho, o milho caiu bastante nesse dia 27. E a notícia que saiu é que o milho caiu por causa do cancelamento da China, do pedido da China, dos Estados Unidos, e começaram a querer comprar do Brasil. Qual a expectativa que vai criar para você aqui no Brasil? Opa, se a China não vai consumir o milho dos Estados Unidos, vai consumir no Brasil e o preço vai aumentar. E o que acontece com o preço? O preço desaba. E aí você fica com medo e entrega o seu milho barato. Fica desesperado e entrega seu milho barato. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está lendo umas notícias que não correspondem à verdade. Quando a partir do momento que você entende que o dólar é o termômetro do mundo e entende que a sua commodity está representada no mundo e é negociada em dólar, você pode ter um grande sinal no dólar para comercializar a sua commodity. Se você sabia que o preço do milho estava caindo, a sua commodity estava ainda em cima, por que às vezes você não vendeu parte dessa commodity? Mesma coisa do café. Temos muitos amigos aqui do café que não comercializaram em cima. E o preço caiu. Agora está chegando a nova safra. E o que fizeram com o preço? Jogaram ali embaixo. E já começaram a criar o desespero. Muita calma nessa hora, gente. Uma coisa é a safra desse ano. Outra coisa é o ano que vem, que é uma outra história. Nós estamos com um cenário com um certo temor. Se olhar para o índice do dólar agora, por exemplo, hoje, vamos lá olhar para o índice do dólar agora, eu estou lá na região dos 104.195. Para mim, é uma região de alta. Ok? E o que está acontecendo com as commodities? Na grande maioria, exceto o café arábica. A grande maioria fez uma curva de alta. Por quê? O que gerou medo lá em 27 de abril, acabou se esvairindo aquele medo. Então, os mercados voltaram a se recuperar um pouco. Só que lembre-se, o mercado anda em ondas. Ó, ele pode, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e assim sucessivamente. Ou ele desce, sobe, pontos descendentes. Será que o preço está fazendo um ponto descendente? Por isso que é tão importante nós conhecermos cada ponto de cada commodity. Por exemplo, deixa eu ver aqui, vamos ver se eu vou ser bonzinho. Quem está na CDC Premium já conhece os nossos pontos, que estão exatamente já marcados, ok? Então, o preço do café, no momento, está deslocado com esse respirar mais alto que as outras commodities fizeram, ok? Então, ele está trabalhando ali, porque ele está andando de lado. Já outras commodities, por exemplo, o milho subiu, recuperou bem, bastante. Nós temos a soja, que recuperou bem.
Mas será que é uma volta descendente para voltar a cair? Por isso que é tão importante conhecer essas regiões. E o que dá o sentimento para nós é o índice do dólar. Então, o dólar ele pode ser tanto benéfico para vocês, de aproveitar, como o próprio amigo falou, quando os dois andam juntos. Sim, existem situações quando, às vezes, o mercado no Brasil está deslocado. Eu não falei que são apenas 6 moedas importantes. Normalmente, o dólar versus real no Brasil anda 80% junto com esse índice, aproximadamente, ok? Aproximadamente anda 80%. Mas tem hora que o nosso governo fala algumas coisinhas, anda algumas coisas bem diferentes aí, e o que acontece? O dólar anda deslocado. Por exemplo, nós estamos com o índice mundial do dólar muito alto, e o dólar no Brasil não passa de R$5, 5,2, 5,3, para quem já andava no 5,20. Só para você ter noção, quando o dólar estava na região de 105, o dólar já trabalhou várias vezes no 5,30. Então, o que nem sempre é o mesmo movimento, mas é como se fosse um guia para nós. Então, vamos dizer, dica do dólar agora, neste momento no Brasil. A tendência é que o dólar possa trabalhar mais embaixo, tá? Só se falar ou fizerem uma coisa bem fora do contexto do cenário brasileiro, uma questão interna, para esse dólar voltar a subir tão forte, ok? Então é isso que a gente tem que entender. A importância, o dólar, sim, o dólar é o nosso amigo. Ele ajuda tanto na hora da conversão desse valor em moeda física, em real para nós. Se pegar os dois, eu falo muito, né? Dos dois melhores mundos, o dólar para cima e a commodity para cima, porque você não vende. E aí depois fica chorando. Mas às vezes o índice do dólar não está tão para baixo, e o índice do dólar está para baixo, e a força da commodity, a força do consumo, o bem-estar no mundo inteiro faz com que a commodity suba e o seu preço vá subir. Aproveite o momento. E às vezes vocês acabam, né, não aproveitando, não entendendo esse sentimento do dólar, e às vezes o dólar sobe e acha que o dólar subiu para derrubar a sua commodity. Não, simplesmente o dólar é esse termômetro, o dólar é a consequência. Então, se você aprender a entender esse movimento do dólar como consequência, você vai se guiar melhor sobre ele e tomar melhores decisões. Por isso que, para quem é do café, aproveita, por exemplo, a CDC Premium, que a gente tem lá as marcações e fala sobre isso. E nós temos o nosso método TRP. O que é o método TRP? O método TRP tem que respeitar o preço, porque o preço justifica tudo. No método TRP você consegue, opa, a minha commodity está numa região de alta. Então aqui cima é o meu local de venda. Porque se estiver muito consolidado, muito baixo, o meu índice do dólar, existe grande possibilidade desse índice voltar a subir. Porque se a gente pensar na cabeça da grande maioria, acha que o meu preço da minha commodity só vai para cima e o dólar só vai para baixo. E aí você, não, mas eu não quero que o dólar vá para baixo. Eu quero que o dólar vá para cima, porque aí vai te atrapalhar o meu preço. Por isso que existe, vocês já ouviram falar no Jornal Nacional, balança comercial. Há milhões de interesse sobre o dólar, né? Existem importações, existem exportações, existem contratos feitos em dólar que precisam ser cumpridos. E aí os bancos fazem aquela briga, aquele leilão todo dia em cima do dólar. Olha quanta coisa louca que existe sobre o dólar no Brasil e em outros países. Por isso que se a gente ficar pensando nesse monte de turbilhão de notícia que sai, você não vai chegar a ponto nenhum. Então, eu só falo para você olhar para dois lugares. Como você pensar em dólar. Olha para o índice do dólar. DXY. Olhou para o índice do dólar. Se ele está positivo, existe uma grande possibilidade do dólar no Brasil subir. Se ele está negativo, existe a grande possibilidade do dólar cair. Se ele tiver um contrário do outro, a gente
vai saber que o dólar está deslocado no Brasil por causa de uma questão interna. Pronto. Ao invés de eu ficar olhando um monte de notícias criadas fora de contexto, ok? Eu tô te ensinando a olhar somente para dois locais. Opa! Se o índice está para cima, o dólar tende a subir. Então, se a minha commodity andar junto nesse dia, existe a grande possibilidade de quê? De eu pegar o melhor dos dois mundos. Dólar para cima e commodity para cima. Pode acontecer? Pode. Ok? Aí o Jonas Bicar assim, então o produtor só ganha quando o dólar cai? Não, Jonas. A grande possibilidade, se você jogar no caso do café, o fator de conversão do preço do dólar com o café, o fator café, o peso dele é muito maior do dólar, e às vezes a variação no dólar é muito pouco. Então ajuda no preço. Pode ser que você vai pegar o melhor dos dois mundos, que é os dois para cima. Já aconteceu? Pode. Porque às vezes, ok? O mercado no Brasil pode estar deslocado. O que eu estou falando é que a grande possibilidade maior de termômetro no mundo é que se o índice do dólar, o sentimento estiver tranquilo para baixo, existe grande possibilidade das commodities subir. Agora, se os dois estiverem para cima muito forte, isso é muito difícil de acontecer. Muito difícil. Às vezes é só uma volta desse movimento. Por isso que lá no método TRP a gente ensina sobre isso. Sobre o quanto medir, o quanto que vai, até onde ele pode ir. Tem várias situações que a gente pode conferir sobre essa situação. Então, por isso que é tão importante olhar para o quê? Para o índice DXY, para a gente entender esse sentimento das commodities, tá bom? Então, vamos lá. Na quarta-feira, vamos ter o Thiago Freitas falando sobre mais comercialização, mas eu quero deixar aqui, ó, para você que vai ver essa live agora, ou vai ver essa live depois, se você tiver alguma pergunta, pode mandar para mim no meu privado, né? Nesse mesmo Instagram, eu sou o Thiago Rosa, que eu vou tentar explicar o máximo possível para vocês. E sempre identificando qual é a sua commodity. Se você é milho, se você é soja, se você é boi, se você é petróleo. Petróleo é lindo, gente. Se você é café, meu amigo, tá? Que eu vou responder. Então, deixa os seus comentários para poder responder. Vamos ler algumas perguntas. Quem tiver perguntas, você coloca aqui pra gente, tá? Então, vamos lá. Vou começar de baixo para cima. Né, Adagno, obrigado. Toda live uma aula. Abre a mente. Obrigado, Adagno. Dólar baixo, compra insumo. Dólar alto, vende café. Ainda mais se os dois andaram juntos. Exatamente, Matheus. É isso aí, ó. O real tem importância como moeda internacional? Olha aí, Brunis. Não. Acabei não falando disso, né, Brunis? Se a gente pensar na cesta de moeda, na relevância do dólar, o real não tem relevância internacional. Em forma de comercialização, para mexer, não. Sim, sempre é o dólar. Vai ter relevância apenas para conversão e transformação de transação comercial interna, porque não pode ter uma transação comercial em outra moeda, e sim em real. Por isso que nós fazemos, né? Nós ensinamos lá no TRP, no nosso método TRP, né? Como fazer esse preço de referência, né? Como atingir esse preço, tá? Mas não tem relevância não. Tá bom, Brunis? O Vanderlei Júnior perguntou assim, você tem um curso como operar no mercado futuro? Sim, nesse método TRP nós ensinamos como analisar e como operar mercado futuro, tá bom? Então, fique ligado com a gente, Vanderlei Júnior, que a gente, logo a gente vai distribuir isso, a gente vai comunicar sobre o método TRP, tá bom? Vamos ver, quem tiver mais perguntas, coloca pra gente, eu vou arrastar aqui pra cima, ver se tem mais algumas. Já respondi, vamos ver aqui. Tem mais perguntas, vamos ver. Pessoal que está chegando, que já chegou, boa noite. Matheus, quando o índice estiver aumentando, mas a commodity também, como analisar esse movimento? Aí é tão importante, Matheus, conhecer o cenário macro. Nem tudo a gente tem que entender. Cada commodity, ela tem o seu comportamento natural.
E o bacana você entender isso é o deslocamento. Por exemplo, no dia 27, essas commodities, soja, trigo, boi, petróleo, nossa, petróleo caiu demais, milho, açúcar, caíram muito. Já o café não caiu tanto. Porque estava num comportamento específico, estava numa região de preço. Então, por exemplo, na Diário do Café, você já sabe qual é, lá na CDC, qual é a região. Então, o mais importante é você entender aonde essa região, como se comporta, e que a grande probabilidade é que esse movimento pode acontecer, e você identificar as características da sua commodity, ok? Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Hugo, é possível café cair muito abaixo do preço que já está sendo negociado, no seu ponto de vista? Vamos lá, Hugo. Nós temos dois tipos de café, né? Se é o Conilon ou se é o Arábica, tá? Se for o café Conilon, já estou falando isso, né? Vou falar na live da Diário do Café Prêmio sobre isso. Tenho falado na CDC Prêmio sobre isso, sobre essa região muito alta aí que está na Bolsa de Londres do café Conilon. Então existe a possibilidade. Já no café Arábica, esse ano mesmo a gente já deu um passeio mais embaixo, né? Já chegou ali, final de novembro para dezembro, nós já passamos na região dos 900 ali. Então, tudo é possível sim, tá bom? O Dimira colocando aqui, ó, o dólar termômetro do mundo, exatamente. Aí o Thiaguinho botou assim, brasileiros estão tudo com medo de café cair para 600. Tiago, o grande problema é isso, né? Às vezes a falta de conhecimento, né? Às vezes atrapalha, e às vezes as informações de notícia que a gente recebe, que a gente às vezes dá atenção, cria um medo e às vezes pode atrapalhar. Principalmente agora, por exemplo, você está falando dos 600, o amigo um pouquinho antes estava falando do 1.000, e já tem um sentimento de desespero danado, e já tem gente entregando café. Calma, respira, vamos entender o que está acontecendo. Pode cair? Pode. Mas pode voltar a subir? Também pode. Lá nos 1.500? Ainda não. Já falo de antemão para você que é do café. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui para cima. Mais o pessoal dando boa noite. Vamos ver lá para baixo. Vamos ver aqui. Espera aí. Vamos ver aqui. Chegou mais pergunta aqui, eu não vi. Vamos lá. O Matheus botou aqui, dezembro do ano passado, o Thiago falou que na live, dólar subiu e todas as commodities caiu, menos o café, ainda não caiu. Vendi o restinho, passou alguma hora, café voltou na bolsa em 2 horas, deu 50%, deu 50% de lucro. É isso aí, Matheus. Tamo junto. Wagner Barbosa, amante do dólar. O fechamento do mês do dólar fica mais favorável de cair por causa da Petax? Ô Wagner, nos últimos meses, né? Amanhã, eu acho que amanhã tá chegando o fechamento do Petax. Nos últimos meses tem acontecido isso. Aí, boa pergunta, Wagner. Matou o X da questão, ó. Vou dar um exemplo. Se eu olhar para o contexto, o que é Petax? Gente, o Petax é o fechamento do mês do dólar, tá? É o último dia ali do dólar. Então, mês de maio vai para o dia 31, então o dia da Petax é dia 31. Então, o Wagner está perguntando se no último dia é provável que ele caia. Vamos lá, eu não falei que o índice do dólar é um termômetro? Olha para o meu contexto macro. Eu não falei que o índice do dólar está em alta lá no 104? Se eu pensar num contexto macro do que está acontecendo, existe essa possibilidade sim. Tá, Wagner? Existe sim. Vamos ver, tá bom? Agro Brasil 19, para o café, tem expectativa de bater 1.200 novamente? Pode ser que sim, mas tem que andar muito, tá? O grande problema para isso, né, nos 1.200 é o diferencial de preço, que os exportadores vão ter que tirar muito. A gente já caiu aí praticamente aí 13 a 14% no diferencial pago pelos exportadores. Então, não sei se elas vão estar tão animadas, né, para diminuir o diferencial. Eu tenho espaço para diminuição de diferencial e para subir até aí. Mas tudo é possível, tá?
O Adagno pergunta assim, índice do dólar pode romper os 104.350 durante esses 30 dias no seu ponto macro? Pode, sem problema nenhum, tá? Por causa, principalmente do contexto, pode acontecer umas coisas meio doidas aí. Silmar Gonçalves, nosso mentorado, hoje ficou de férias, né, Silmar? Não tinha mercado hoje, mercado fechado. Gente, nós temos um trabalho de mentoria também, tá? Nós temos a CDC, né, com relação a commodity café. Nós temos a Diário do Café, Diário do Café Oficial. Lá nós temos a CDC Premium, que é a análise todos os dias. Também temos o quê? Um trabalho de mentoria, que nós falamos todo um contexto macro do que está acontecendo com a economia, bem como com o café. E também pode ser aplicado o mesmo método para outras commodities, tá bom? Tá. Minha assessoria acabou de me ajudar aqui. Quem tiver, eu vou deixar, quem tiver dúvidas e depois ver essa live, você pode mandar um privado para mim, né? No meu @ eu sou Thiago Rosa. Pode deixar uma caixinha de perguntas, né? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas para você fazer a pergunta para mim, que eu vou responder vocês, tá? Bem como também pode botar nos comentários aí para a gente fazer algumas perguntas, tá? Vamos ver o que tem mais aqui. Brunis, gostei dessa, Brunis. Saiu algumas notícias que a safra vai ser boa, que os preços tendem a cair. Isso pode ser um sinal que o café pode subir? Engraçado, Brunis. Bacana essa pergunta. Isso é normal, para quem já me conhece. Por exemplo, no milho aconteceu a mesma coisa. Falaram da safra, super safra do milho tal, agora chama de safrinha, né? Bem como falando da produção dos Estados Unidos. E o milho estava lá nos 5,5 dólares lá, o bushel. E o que acontece com o milho? Volta lá para o 6,02. O milho sobe. Quando saiu a notícia que aumentou a safra, o milho, o pessoal desesperou, muita gente vendeu e o preço do milho vai, ó, sobe. É a mesma coisa que acontece no café. Pode ser que aconteça essa possibilidade sim. Para mim, Brunis, no Arábica, pode ser que sim, tem essa possibilidade de subir sim, tá? Se começar a sair muita notícia de safra, é assim que o povo gosta. Mas depois, no TRP, eu vou contar um segredinho aí, né? No método TRP, como você pode identificar isso, porque eles já estão pensando no ano que vem. Então, por isso que aproveite esse movimento agora. A Dagn querendo suporte de resistência. Calma, Dagn. Tiaguinho, será que o café bate 1.000 ainda essa semana? Tiaguinho, depende de que tipo de café, né? Já tem café que já está trabalhando até abaixo, depende da classificação. Mas o nosso principal de referência está bem pertinho. Existe a possibilidade sim, tá? Existe a possibilidade sim, tá? Isso aí, vamos ver. Vamos ver, a gente tem quarta-feira na live do Thiago Freitas, @ eu sou Thiago Freitas, bem como também na quinta-feira, na nossa live no @ Diário do Café Oficial, também tem live, tá? E aí, vamos ver o comportamento do preço. Lembrando que hoje foi feriado nos Estados Unidos, né? E feriado no Reino Unido, não teve cotação de café arábica, nem conilon, não teve cotação de café, de milho, Bolsa de Chicago fechado hoje, de soja fechada, tá? Então, açúcar também, então a gente não teve cotação e bolsa praticamente não andou muito lateral, tá bom? Gente, vamos ficando por aqui, porque aqui no Instagram é mais curtinho, tá? Aqui acho que é só 1 hora, antes que o Instagram me derrube, tá? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar aqui. Toda segunda-feira a gente vai estar aqui no Price Club. O que é o Price Club? É simplesmente para falar do preço, focado no preço. Vamos falar de preços de dólar, preço de moedas, de commodities, de ações, no nosso método, né, do poder dos 5%. Vamos ter isso também. Então, aqui na segunda-feira. Na quarta-feira, nós temos o Coffee Club, que vai falar exclusivamente de café físico, falando muito de café físico. E na quinta-feira, né, falando de café físico, mercado futuro, no que tange a café, né, @ Diário do Café Oficial, a nossa live oficial lá no Diário do Café. E para você que é de commodities, milho, soja, açúcar, boi, tá? Nós vamos falar aqui no Price Club aqui, falando aqui também de outras commodities aqui do nosso Brasil, né?
você que é do agro, que é muito importante. E, ó, gente, para quem já me conhece, tá? Da Diário do Café, pode ter certeza que a aplicação nas outras commodities é a mesma coisa. Então, para você que está chegando do agro aí, vem somar com a gente aí, que a gente só tem a contribuir. Lembrando, perguntas, dúvidas, questionamentos, comentários na live que vai ficar gravada, privado, manda mensagem no privado e vou abrir, ok? Lá também, lá a caixinha de perguntas para vocês, tá bom? Meu muito obrigado, obrigado os nossos alunos, obrigado pessoal que nos acompanha sempre aí, muito obrigado por tudo, tá? Não se esqueça, né, de compartilhar, né, o link da gente aí. Tanto eu sou o Thiago Rosa aí, para quem você conhece do mercado de café, do mercado do agro, milho, soja, boi, açúcar, seja o que for, ok? Para você também, segue, começa a seguir lá. Eu sou o Thiago Freitas, que fala, meu parceiraço aí, né? Junto da Diário do Café comigo, né? Curte, segue ele lá também. E, claro, né? Principal, né? Meu xodozinho do coração, né? Diário do Café, tanto no Instagram, tanto no YouTube, tá bom? Meu muito obrigado. Deus abençoe. Meu forte abraço. E, para você que quer saber mais, até quinta-feira, na Diário do Café ou na CDC Prêmio. Forte abraço, Deus abençoe. Fui, gente, obrigado, fique com Deus.